Olá, aqui é Isa Minatel, sou psicopedagoga, autora do livro Criança Sem Limites. Olha ele aí no TED em Vitória. E também diretora pedagógica da Escola Online de Paz mundoemcores.com. Vale a pena conhecer. Aqui tem vídeo 3 vezes por semana, então você já sabe. Se inscreva no canal, clica no sininho que você vai ser avisado de cada vídeo novo. A gente está fazendo uma leitura de alguns trechos do livro A Criança, de Maria Montessori, e comentando um pouquinho sobre ele. Hoje a gente vai ler a partir da página 93. Corresponder às necessidades do ser imaturo, adaptando-se a elas e renunciando às próprias necessidades, eis o que deve fazer o adulto. Algo semelhante fazem instintivamente os animais superiores. Adaptam-se às necessidades dos filhotes. Nada é mais interessante do que ocorre quando o elefantinho é conduzido pela mãe à manada de adultos. A grande massa dos enormes paquidermes diminui a marcha para acompanhar a andadura do pequenino. Quando este se cansa e para, todos também param. Sabe a que eu comparo essa situação aqui? Aquelas pessoas que dizem assim, eu vou ter filho e não vou mudar nada na minha vida, não vou mudar nada na minha rotina, não vou deixar de sair porque eu tive filho. E aí a criança vai para um restaurante, dorme num ambiente barulhento ou fica chato porque quer dormir, precisa do sono e não consegue ter. Na verdade, a gente precisa se adaptar às necessidades do ser imaturo. Isso é maturidade. Montessori continua. Certo dia, observei e segui os passos de um pai japonês que levava a passear o filhinho com cerca de 1 ano e meio ou 2 anos de idade. Eu preciso parar aqui e contar um caso particular. Quando o dia que eu li essa parte deste livro, A Criança de Maria Montessori, eu tinha saído com meu filho para ir à padaria. Eu cheguei em casa e reclamei. Tá muito difícil sair com esse menino, Adriano, pro meu marido. E ele falou, por quê? Eu falei, fica parando toda hora enrosca, para, quer ver um negócio, senta numa escada toda hora, eu não consigo não. Sabe o que ele falou? Eu já não tenho essa paciência não, já pego logo no colo e levo, senão a gente não chega nunca. Falei isso, abri o livrinho e comecei a ler. Veja o que o universo colocou para que eu lesse nesse dia que eu falei isso. De repente, o menino abraçou-se às pernas do pai e este parou, ficando à disposição do filho, que começou a voltear em torno da perna escolhida. Quando o menino terminou o exercício, o lento passeio recomeçou. Pouco depois, entretanto, o menino sentou-se na beirada de uma calçada e o pai parou ao seu lado. O rosto paterno se apresentava sério e normal. O homem nada fazia de excepcional, era apenas um pai que levava o filho a passear. Assim, se deveria fazer para possibilitar aos pequeninos o exercício essencial de andar, na época em que o organismo tem necessidade de fixar tantas coordenações motoras que tendem a estabelecer o equilíbrio do indivíduo e a realizar a enorme e difícil tarefa reservada aos seres humanos, andar ereto sobre 2 pernas. A criança não desenvolve a capacidade de andar ereta esperando que a capacidade chegue, mas andando. O primeiro passo, acontecimento festejado com tanta alegria pela família, é realmente uma conquista da natureza e assinala a passagem do 1º para o 2º ano de idade. É quase o nascimento do homem ativo, que substitui o homem inerte, aquela criança que não podia andar antes. Inicia-se para a criança uma vida nova. A fisiologia considera o estabelecimento dessa função um dos marcos fundamentais que permitem julgar a normalidade do desenvolvimento. A partir de então, porém, é o exercício da criança que entra em jogo. A conquista do equilíbrio e do deslocamento seguro é o resultado de prolongados exercícios e, consequentemente, do esforço individual. Sabe-se que a criança se lança a caminhar com um impulso irresistível e corajoso. Quer andar temerariamente. É um verdadeiro soldado que se atira à vitória sem se preocupar com os riscos. E por isso, o adulto deseja colocá-la ao abrigo de tais riscos.
com proteções que são, na verdade, obstáculos. Procura mantê-la protegida no interior do cercado, aquele cercadinho que a gente não sabe nem se é para a criança ou para o animal, já viu? Ou prende-a no carrinho, na qual é levada a passear por longo tempo, mesmo quando já possui pernas robustas. Isso acontece porque a criança tem o passo mais curto que o do adulto e menos resistência que ele nas longas caminhadas. E o adulto é incapaz de renunciar ao seu próprio ritmo. Mesmo quando o adulto em questão é uma babá. Montessori chama de nurse, é uma babá. Isso é, uma pessoa especializada e exclusivamente dedicada a cuidar de uma só criança. É esta que deve adaptar-se às condições daquela, e não o inverso. A babá caminha com o seu passo, visando diretamente o local escolhido como meta do passeio, empurrando o carrinho no qual a criança tem quase a mesma função de uma bela fruta que se leve ao mercado numa carrocinha. Ou seja, o adulto estabelece a meta. Eu vou na padaria, bota a criança no carrinho e vai, levando como se fosse uma fruta na sacola. Olha só o que o Montessori está dizendo. Quando chega à meta, só quando chega à meta, um lindo parque, digamos, a babá escolhe um banco onde sentar-se, tira a criança do carrinho e permite que ela ande no gramado sob sua vigilância. Todo esse tratamento tem em vista o corpo da criança, sua vida vegetativa e a proteção contra qualquer perigo externo. Então protege fisicamente, mas não as necessidades essenciais e construtivas da vida de relacionamento. Mais uma vez, Montessori está lembrando aqui que na forma tradicional de criar os nossos filhos, a gente só se lembra do físico e se esquece do psíquico, do intelectual, da vida relacional. Olha que coisa impressionante. A criança, entre 1 ano e meio e 2 anos de idade, é capaz de percorrer quilômetros a pé e também de superar trechos difíceis, ladeiras e escadas. Só que ela caminha com uma finalidade totalmente diferente da nossa. O adulto anda para chegar a uma meta externa e segue diretamente para ela. Além disso, tem no passo um ritmo já estabelecido, que o transporta quase mecanicamente. A criança anda para elaborar suas próprias funções e, portanto, tem um objetivo criativo por natureza. É lenta e ainda não possui um ritmo de passadas ou uma finalidade. Sente-se, porém, atraída pelas coisas e afasta-se ocasionalmente do caminho. O auxílio que o adulto poderia proporcionar seria abrir mão de seu próprio ritmo, de sua meta e acompanhar a criança. A criança vai atraída pela flor que viu, pela formiga, pela escada, pela árvore. Ela vai. É muito interessante como a criança caminha com um objetivo completamente diferente do adulto. E eu havia reclamado do meu pequeno, de 1 ano e meio, que queria parar toda hora. Olha a insensibilidade, olha a ignorância em que eu me encontrava. Que bom que eu estava lendo Montessori no mesmo momento. Ela ainda diz: ainda a propósito desses aspectos, existem muitas mães que se referem aos caprichos ou às birras dos seus filhos pequenos. Certa vez uma senhora indagou-me a respeito dos caprichos, das birras, de uma menininha que andava sozinha havia apenas poucos dias. A criança gritava ao ver escadas e tinha acessos de raiva quando a pegavam no colo para descê-las. A mãe receava ter observado mal, pois parecia ilógico que a menina realmente se agitasse e chorasse justamente quando passava por escadas, e pensava que talvez se tratasse de mera coincidência. Mas era evidente que a pequenina desejava descer e subir escadas sozinha e não no colo. Para lá do lado, fica só olhando, vai atrás para não ter risco de queda, mas deixa a criança subir e descer as escadas um monte de vezes. Ela precisa disso para se desenvolver plenamente. A capacidade de uma criança de rua para movimentar-se entre obstáculos, evitar os perigos, correr e até mesmo agarrar-se a veículos em movimentos, revela nitidamente uma potencialidade muito diferente da inércia da criança medrosa e, em última análise, preguiçosa
pertencente às classes sociais elevadas. Olha o que Montessori está dizendo aqui, que a criança criada na rua tem uma coordenação motora, uma capacidade para evitar riscos, uma inteligência corporal muito maior, geralmente, do que as crianças preguiçosas e inertes, só na frente de games, das classes mais abastadas. Vai avaliando aí na tua vida se isso não faz sentido, né? Então a gente precisa, vai vendo no Brasil, gente, com um país de tanta gente na favela, né? E um esporte tão elitizado quanto é o futebol, e no fim, quantos que chegam lá que não eram meninos de rua? Por quê? Porque tiveram a oportunidade de correr, brincar, se jogar, sem a mãe ficar o tempo inteiro controlando, vai cair, vai cair, vai cair. É criado na rua, solto. E isso tem o seu valor. Olha que impressionante. Ainda que você não possa criar o seu menino na rua, mas se você puder escolher morar numa casa, se você puder escolher proporcionar para ele esses momentos com mais intensidade, ou pelo menos se você puder escolher não interromper, não impedir o seu próprio andar, o seu próprio desenvolvimento, você já está fazendo alguma coisa pela sua criança. Deixe a sua criança livre, deixe a sua criança andar, deixe a sua criança a seu ritmo fazer as suas escolhas. Se você sai para passear com a criança, não faça um passeio de adulto, que tem a meta estabelecida, vai direto lá no menor tempo possível e volta. Faça um passeio de criança, que vai sem meta estabelecida, passeando, aonde o cérebro, o olhar é atraído para, observa, aprende, se desenvolve, desenvolve o seu sistema motor e depois segue no seu ritmo. Assim como o elefantinho, que a manada toda para quando ele para descansar. Que Deus te abençoe, um beijo grande e esteja conosco. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações, dissemina esse vídeo, olha aqui na descrição do vídeo e participa do sorteio. E também esteja conosco em todas as redes sociais, @isa.minatel no Instagram e @canal Mundo em Cores, Isa Minatel no YouTube e no Facebook. Um beijo grande e até o próximo vídeo!